Graças a Deus. Oh, glória. Nós estamos de volta com o programa Palavra Rema, nesta quinta-feira, falando do poder de Deus, estando com você nesta quinta-feira, queridos. Estamos estudando a Bíblia. Olha só, e para fazer este programa comigo no dia de hoje, eu tenho ele diretamente lá de Joinville, o pastor Cláudio. Pastor Cláudio, que Deus abençoe. Obrigado, pastor Cláudio. Amém, pastor Zé Carlos. Mais uma vez estamos aqui para junto com você aprender da palavra de Deus. Porque é ministrando que nós somos ministrados e quanto mais lemos, mais vamos aprendendo também. É uma honra e certamente um privilégio. Olha só, e também tenho pastor César. Pastor César, que Deus abençoe, pastor César. Amém, pastor Zé Carlos. Muito obrigado mais uma vez, pastor Cláudio. É um prazer estarmos juntos nessa programação que tem sido bênção nas nossas vidas. É um manancial do Senhor e eu tenho plena convicção de que o Senhor também, ao seu coração, Ele fará maravilhas. Amém. Olha só, queridos. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu sempre peço que você pegue Bíblia, papel, caneta. É meia hora, é muito rápido o estudo da palavra de Deus. Vamos estar meia hora aqui meditando na palavra de Deus. Nós vamos fazer o seguinte, vamos pedir um intervalo. Eu tenho você pegar Bíblia, caneta, papel, e nós voltamos já para falarmos mais e estudarmos a palavra de Deus com o programa Palavra Rema. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Queridos, estamos de volta com o programa Palavra Rema. Lembra-se que esta semana nós estamos estudando o problema e vemos trabalhando caráter. Pedro está trabalhando caráter com a igreja. Estamos aprendendo, estudando aqui a palavra de Deus, igreja, e ele está falando sobre casamento. Nos programas anteriores, se você não pegou, vou pedir para o Daniel colocar aqui, o nosso canal no Facebook ou no YouTube, os programas estão lá, você vai lá, veja os programas anteriores, segunda e terça, é sobre casamento. E ele vem falando no programa, nós falamos segunda, terça e quarta, sobre com as mulheres. Agora, quinta, nós vamos falar com os homens, que está lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 7. Pode ler, pastor Cláudio. Do mesmo modo, vocês, maridos, conduzam sua vida matrimonial com entendimento. Apesar de a mulher ser fisicamente mais fraca, vocês devem respeitá-la como coerdeira do dom da vida. Se não fizerem, suas orações serão barradas. Quer dizer, isso é muito interessante. E é interessante nós vermos e conhecermos a palavra de Deus, e entendemos a palavra de Deus, que Paulo vem falando, Pedro vem falando aqui sobre casamento, ele vem dizendo, inclusive, que se você não fizer isso aqui, não adianta você orar, porque as suas orações serão barradas. Isso é muito sério, as suas orações, pastor, não serão ouvidas. Quer dizer, igualmente, vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento. Pedro se refere agora ao marido cristão, e não ao marido não convertido, que ele vinha se referindo aos versículos anteriores, né? Quem ele tinha estado aludido nos versículos anteriores. O Espírito Santo deu conhecimento correto sobre o tema, dando honra à mulher. Refere-se que é o único no cristianismo que igualmente um tipo de sujeição, como vaso mais frágil, corresponde ao físico e nunca moralmente no intelecto, mas quando ele fala mais frágil, no físico, tá? Como sendo vós seus cordeiros da graça da vida. O marido deve honrar a esposa porque é conhecida com ele na vida eterna, o presente de Deus, para que suas orações não sejam impedidas. Em efeito, diz que a oração terão impedimentos se o marido
e a esposa ignorarem esta advertência. O fato de não prestar atenção ao Espírito Santo diz o agir com imprudência. Quer dizer, ele vem falando sobre vida cristã. E vida cristã está ligada principalmente ao casamento, quando você é casado. Quer dizer que agora você não é mais sozinho. Né? Eu me converti, eu vou fazer o que eu quero, o que eu faço, porque eu mando, e ele está tratando com o marido. Isso não adianta. Você vai ter que honrá-la. É muito sério isso aqui, né, pastor? Você vai ter que fazer. Por isso que a Bíblia é maravilhosa, a gente realmente tem que conhecer, não é? As leis dos céus, né? A Constituição, como o senhor fala, a Constituição do céu, porque quantos casamentos, quantas pessoas estão perdendo bênçãos exatamente porque as orações estão sendo impedidas por esse detalhe, por não honrarem as suas esposas, não é? Isso é muito sério. Partindo do princípio, né, que a oração é a nossa ferramenta de ligação com Deus, é o que nos coloca diante do Senhor, é o que nos aproxima dEle, que nos faz conhecer e ser conhecido dEle. Se a minha oração é barrada, todo o processo acaba sendo impedido, né? E o versículo começa, pastor Zé Carlos, falando que a vida matrimonial deve ser conduzida com entendimento. Sim. Né? E a gente falou um pouco durante essa semana. Como eu vou ter entendimento se eu não conheço? Eu preciso ter conhecimento da palavra. E é o que falta hoje às pessoas, né? Vamos colocar alguma coisa, o pastor Zé Carlos vai nos ajudar aqui, ele é mais experiente. Ou seja, quer dizer que esse marido aqui, que está coabitando com a esposa, que não honra a sua esposa, ele não honra, ele está abrindo uma brecha para Satanás? Está abrindo uma brecha. Ele está abrindo... Ele não está abrindo uma brecha, está abrindo uma avenida. Né? É uma avenida, né? Aí depois ele quer orar pelos outros. Meu Jesus. Se ele não está sendo ouvido, como é que ele vai querer orar pelos outros? Como é sério? Ele vai querer interceder a Deus pela vida do Cláudio se eu não estou sendo ouvido? Meu Jesus. Quer dizer, ele não honrou a mulher, não honrou, não deu dignidade à mulher, não honrou ela, a oração dele está impedida. Aí ele quer orar porque o outro vai ser curado porque ele está com problema. Vai aparecer no púlpito pregar. Aí vai passar o quê? Quer dizer, quando é falta de entendimento e conhecimento da palavra. Mas nós achamos que Deus vai dar um jeitinho. Então, para nós, Deus dá um jeitinho, porque nós somos... Não existe jeitinho. Quer dizer, isso é princípio bíblico para você, querido, para a tua vida. Como é aí sério? você abre... Como é sério? E você está abrindo uma brecha para o inimigo, está reclamando da brecha que você abriu, que o inimigo está atuando na vida, atuando no casamento, quer dizer, você não está honrando. Aí você acha que aí nós só pegamos o que nos interessa, né? O que é bom para nós vamos pegando, o que é ruim não. Não, isso não serve, isso é com o vizinho, né? Quando é pecado, quando vem... boa, né? Quando é pecado é com o pastor Cláudio. Pecado, agora ele está falando contigo. Com a mensagem de pecado, agora é contigo. Agora quando é bênção é comigo. Aí nós queremos fazer, queremos ver, e a mulher diz que tem que estar sujeita ao marido, mas também diz que o marido tem que honrar a esposa. É uma chamada na responsabilidade, né? Pedro, aqui dos homens, né? Pedro. E lembra que ele está falando onde? No século I. Sim. Quer dizer, hoje ainda é mais fácil, porque hoje há uma mudança de cultura. Há um entendimento diferente, né? Nessa época, né? Na nossa cultura ainda é mais fácil do que a cultura lá, há uma aceitabilidade. Até hoje a cultura lá deles ainda tem uma cultura que a mulher foi feita para procriar, né, para ter filhos. Há a cultura lá. A nossa cultura já não é mais tanto assim. Então é mais fácil, né? Aqui. Agora imagina Pedro falando isso lá no século I. Não, pera, até agora foi bom, né? Que ele estava com a mulher, agora não, agora é com o homem, agora já não é mais bom. Mas ele está batendo aqui de cima para baixo. Agora não é mais bom, quer dizer, o respeito à esposa como vaso mais frágil. Onde a mulher é vista como vaso mais frágil, se ela em tudo é mais forte do que o marido, na sua integridade de mulher, na paciência, nos seus cuidados, no serviço, com um modo ministrado em seu próprio corpo, somente para agradar o marido, suas necessidades básicas, urgentes com a mulher, o cuidado nos sonhos, nas provisões, na ausência completa, na violência, o dever do marido com a mulher, coabitar com ela, segundo a inteligência natural, recebida pela experiência ministrada por homens, sábios, moderados, ensinamentos de tão especial na matéria. Nós precisamos ir muito longe, basta o Cantar de Salomão, pedir a Deus o entendimento. Muitos são demonstrados e outros receberam ensinamentos segundo o mundo, preferem aplicá-los na sua vida matrimonial, sem temor a Deus, sem inteligência. Quer dizer, recebem, e aí são os casos que acontecem, vão aí trazendo a entendimento humano, não aprender assim, e vem trazendo o entendimento do mundo. E vem no busca. Querido, nós buscando na palavra. Eu não sou contra veja bem, quero ser muito. Eu não sou contra o conhecimento humano. Mas o maior conhecimento é de Deus. O maior que você busca é na palavra.
E muitos vão buscar, eu vou buscar no entendimento humano, porque o doutor fulano disse isso, eu vou buscar porque ele é psiquiatra. Não estou dizendo que eu sou contra o entendimento humano, mas você busca na Bíblia. Eu sou muito mais a favor do entendimento de Deus. Porque o conhecimento humano, ele nos ajuda muito, mas quando ele não fere os princípios de Deus, né? Porque, vou voltar a uma fala do Senhor durante essa semana, as leis que regem a nossa vida não são as leis desse mundo. Nós somos seres espirituais. Então, o conhecimento humano, ele age a nível e nas leis humanas. Mas quando a gente traz o conhecimento humano, que ele corrobora, ele está de acordo com aquilo que a palavra diz... Quando você busca o conhecimento humano e não busca o conhecimento de Deus, vai dar... É dar com os burros na água. Vai estourar. Por causa das limitações. O conhecimento humano, ele tem uma limitação, ele tem um teto. Eu vou dizer, nós não somos contra, nós não estamos brigando contra o conhecimento humano. Mas o maior conhecimento é o conhecimento divino, você busca na palavra. E é tão fácil, é de graça, né? O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do entendimento. Né? Então nós temos que ter exatamente esse entendimento claro. Né? A gente sabe que o Senhor aqui é o manual. Né? A Constituição está aqui. Só esse versículo aqui daria para fazer um seminário para casais. Né? Porque olha como isso é sério, pastores. Quantos casamentos... A igreja, muitas vezes, ela não está avançando como deveria avançar, porque nos lares não há exatamente esse princípio aqui, em algumas situações. Falta, na verdade, o entendimento desse princípio. É isso que o pastor Zé Carlos falou. Pega-se aquilo que lhe é conveniente, aquilo que lhe é interessante, mas, na verdade, o entendimento é quando é aplicado ao homem, é aplicado à mulher, sim, mas também é aplicado ao homem. Vamos para prática, o nosso dia. Prática aqui, vamos para a praticidade. É quando um marido cristão, às vezes um jovem, marido cristão, casado novo, ele vai buscar conselhos em seus amigos não crentes. Pode crer que vai estourar, porque não vai dar certo. Sem buscar na Bíblia. É verdade. E busca o conhecimento humano. Aí eles fazem coisa que não é certo. Porque se estourar, não tá. Aí vai estourar por quê? Porque você não buscou o conselho em Deus. É o caso do filho de Salomão. Né? Exatamente. Por que estourou o reino? Porque ele foi buscar nos amigos novos dele, não recebeu os conselhos, não foi buscar os conselhos dos conselheiros que eram velhos. Porque quem tinha do dom de aconselhamento até hoje, que era lembra que é uma sociedade de patriarca. O que é patriarca? São os mais velhos. É uma cultura patriarca. Aí ele não quis, ele desrespeitou a cultura e estourou. Quebrou o princípio. Quebrou o princípio. Que é um princípio de patriarca, ele quebrou um princípio. Aí foi no mais novo e estourou. Por quê? Porque o princípio não é novo. É os patriarcas. Ele quebrou o princípio e estourou. Então você vai buscar em conhecimento em quem não é cristão. E é isso que Pedro vem dizendo, né? Olha só o que diz assim, dando à mulher a devida honra. Como homem dá honra, devida honra, quando ele honra, primeiramente, como um vaso caro, que deve ser assegurado, guardado, protegido, ao mesmo tempo que embeleza e honra e ornamenta. Como é que ele vai honrar? Como um vaso caro. Quer dizer, eu tenho esse vaso aqui, esse vaso vale R$1 milhão. Eu vou botar aqui? Claro que não. Né? Pode cair, pode sair. Por quê? Porque ele vale. Porque eu dou valor a este vaso. Eu cuido dele. E quando você tem uma coisa na sua casa, não, você tem um vaso lá, pastor, tu tem na casa, vale 300 mil. Mas tu ganha um vaso que vale R$1 milhão. Tu vai botar no meio da sala onde é que os filhos passam correndo? De jeito nenhum. Né? Vai botar no lugar onde é que não tem perigo, meu Deus, até se bobear, botando no cofre. Vai pro cofre. Vai pro cofre, por quê? Porque é um vaso caro. Você cuida, porque você está... Querido, você tem que pensar na mulher como algo que foi um presente. Veja bem. Deus, pastor, Deus desceu do céu, pastor Cláudio, Deus desceu do céu e pegou e te deu um presente. Deu um presente. Tu vai jogar em qualquer lugar? Isso é um presente de Deus? Absolutamente não, né? É um presente de Deus. Você vai cuidar. Se alguém chegar, você vai mostrar, isso aqui é um presente que Deus me deu. Uma vez não deixa nem o cara tocar, né? Bota no lugar, o presente. O presente que eu ganhei de Deus. Deus me deu um presente. Mas às vezes você não tem entendimento que a esposa é um presente de Deus na tua vida. Exatamente. Aí você maltrata, você está mostrando o quê? O presente que Deus deu na tua vida. Aí Pedro diz que a tua oração não é ouvida, por quê? Porque você está maltratando o presente que Deus te deu, não nem no presente que Deus te deu. Exatamente, é um anjo que o Senhor colocou exatamente para te ajudar a cooperar contigo. Pois é, então, quer dizer, esse é o entendimento. Quer dizer, quando você vê ela como um presente de Deus, como um vaso caro, você passa a honrá-la. Esse é o sentimento que o cristianismo, que Pedro está dizendo no cristianismo. É ver Jesus. Exatamente, você olha para sua esposa e vê Jesus. Tratar como você está tratando Jesus. De que maneira se trata Jesus? Com honra. Nós vamos voltar sobre esse assunto logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e nós voltamos já.
Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Então falamos aqui no bloco anterior, nós estamos falando desse programa sobre casamento. Agora estamos falando da responsabilidade do marido. Falando sobre honrar. Compreendendo, agora eu quero falar sobre compreendendo a importância de cada um na geração de sua família, por meio de filhos, sendo pai e mãe, pois ambos são cordeiro da graça da vida, que o versículo diz. Quer dizer, ambos são herdeiros da graça da vida, são pai e mãe, responsabilidade. Quer dizer, as coisas, e é isso que o cristianismo tem que fazer diferente. O cristianismo não pode mandar, quero falar uma coisa muito séria para você, preste atenção. O cristianismo, o cristão, o pai e homem e mulher cristão, não manda o seu filho para a escola para se educar. Porque hoje parece que o povo manda o seu filho para a escola para educar. Não. Você está mandando o seu filho para a escola para alfabetizar. A educação você dá dentro da sua casa. E a educação do cristão você dá a educação de Cristo. A educação de Bíblia. Você vai trazendo. E quando ele falando que vocês são cordeiros de vida, vocês têm responsabilidade sobre a vida. Qual é o exemplo que vocês estão dando para a família? Qual é o exemplo que vocês dão para o filho? E Pedro vem trazendo responsabilidade de casamento. Quer dizer, olha só, ambos são cordeiros de vida. Ambos, o versículo diz, ambos sois cordeiros da graça da vida. Vocês, ambos, concedem a graça da vida. Pai, homem, marido e mulher, pai e mãe. Estão dando vida, estão gerando vida. E qual a responsabilidade? Ele está trazendo, pastor Cláudio, e aí que nós vamos vendo, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos lendo que nós temos responsabilidade em cada versículo. Quer dizer, Pedro trouxe a responsabilidade desde o primeiro dia. Ele trouxe a responsabilidade de filhos, responsabilidade com Cristo, que é o cabeça, responsabilidade de trabalho, responsabilidade de servo, responsabilidade, e só vai trazendo responsabilidade. Ele está tratando o que? Caráter de igreja. Agora ele vai trazendo responsabilidade no casamento. Falou no versículo anterior da mulher, agora ele vem falando ao homem. A responsabilidade que você tem, você sabe que você e a sua mulher, vocês geram vida. E para isso vocês têm que ter um casamento sólido. Para ter uma vida sólida. Para ter um cristão sólido. Para que eles vejam Cristo. Eu apresento as crianças aqui. Algumas crianças eles trazem para me apresentar. E uma das coisas, eu falo algumas coisas, o pessoal não vê, eu falo com familiares. E uma das coisas que eu falo é o seguinte, que esta criança é um presente de Deus. Deus lhe deu um presente. E cabe ao pai e à mãe devolver-lhes eles para Deus. Ensinar no caminho que devem andar, devolver eles para Deus. Agora, eles só vão para Jesus se eles verem Jesus na sua vida. É o grande desafio, né? Ver Jesus pelo exemplo dos pais. Exemplo, né? Se ele não vê Jesus na minha vida, ele não vai para Jesus. Então, o responsável nós temos, e Pedro vem trazendo isso aqui, que vocês vão tratar a esposa, você vai tratar com voz mais fraca, por quê? Porque vocês estão gerando vida. Vocês têm responsabilidade sobre aquela vida. É muito sério isso, pastor, porque como que uma criança, um jovem, um adolescente, ele pode querer seguir a Jesus se ele tem um pai crente que não honra a sua mãe, ou seja, não honra Cristo. Né? Então é muito difícil que essa criança ela tenha esse interesse. Ele vai olhar e vai dizer, não, mas eu não quero seguir isso, eu não quero, olha, o meu pai não respeita a minha mãe, não honra a minha mãe, sabe? Então tudo isso é questão de exemplo. Realmente um exemplo fala muito mais do que as palavras. E nós precisamos ter esse entendimento. E quando a palavra fala aqui que as orações não são, nem as orações são ouvidas, isso é mais sério ainda. Por quê? Porque Deus não está no negócio. Sabendo que a abstinência pouca vida de um dos pecados, quer dizer, o que acontece com um dos pecados, é no rompimento da comunhão matrimonial, a oração são bloqueadas. Quer dizer, quando você rompe os princípios, que está aqui, Pedro, se você romper esses princípios, você não honrar, você não tiver a convagem mais frágil, que você não sabendo que vocês são coisas, você rompe a aliança matrimonial em algum ponto,
as orações são O senhor falou uma coisa muito complexa aí. E aí, como é que uma pessoa, numa condição dessa, às vezes sai de casa até já brigado com a esposa, né, não honrando, como é que ela vai orar pelo outro? Como é que ele vai pregar? Como é que ele vai falar do amor de Deus se isso não é uma realidade, se não é uma evidência, se ele não está vivendo, se não está testemunhando isso? Né? Então nós precisamos tomar muito cuidado, levar isso aqui. Essa palavra ela é muito séria, ela é muito séria e severa, e bate forte. Olhando, né, pastor, para o princípio bíblico que o marido, nós maridos, à luz da palavra, somos o sacerdote do lar. Perfeito. Quer dizer, imagina se a oração sacerdotal não é respondida. O que acontecia com Israel quando o sacerdote estava em pecado? Todo o povo perecia. Então, automaticamente os filhos vão perecer. E a Bíblia diz, né, se nós formos mais a fundo em Êxodo 20, a Bíblia vai dizer que a maldade dos pais são visitadas nos filhos até a terceira e quarta geração. Êxodo 20 fala sobre isso. Então, olha a avenida, né, que não a brecha, mas a avenida, né, que se cria para Satanás agir na vida conjugal, na vida familiar e, consequentemente, na nossa descendência. Terrível isso, né? É algo para ser meditado. Pega em Efésios, capítulo 5 e versículo 25. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 4. Ele vem falando aí. 5:25 diz assim, pastor: Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 1 Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 4. Pega Mateus, capítulo 5 e versículo 23. Quer dizer, Paulo vem falando, vós, marido, e ele vem falando, Paulo também vai falando sobre o casamento. Amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que Cristo fez quando se entregou para a igreja? Ele deu a vida. E Paulo vem trazendo a responsabilidade no casamento. Você vai dar a vida. Porque é o seguinte, aí eu mereço ser feliz. Só faço o que eu quero, porque eu mereço ser feliz. Então tem que fazer o que eu quero. E tanto Paulo como Pedro, ele vem falando... Não importa se isso traz infelicidade para a mulher, se traz desonra, se traz problemas no lar. Né? Essa palavra de eu tenho que ser feliz é complicada. Né? Olha só o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Que cada um saiba lidar com os seus impulsos sexuais de modo santo e honroso, sem ceder aos desejos lascivos, como fazem os pagãos, que não conhecem a Deus. Aí ele vem falando na intimidade de marido e mulher. Vem falando na intimidade de casamento. Porque toda relação sexual fora do casamento é pecado, querido. Toda relação sexual, a Bíblia fala, toda relação sexual fora do casamento é pecado. Quando Paulo vem... E a Bíblia, para você, nós estamos falando aqui em relacionamento. A Bíblia é completa e trata de tudo, até do seu relacionamento íntimo com marido e mulher. A Bíblia trata de tudo, querido. Para que haja santidade. Então, aí que vem dizendo, quando você vem buscar em conselhos estranhos, como fazem hoje, não faça. Paulo vem dizer assim, não busque no conselho estranho. Não faça como fazem os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus. Olha só o que diz em Mateus, capítulo 5 e versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o 24, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Impedimento de ouvir por Deus. Nós lemos Efésios, que fala de casamento, e completando esse versículo aqui, 1 Tessalonicenses, que fala de relacionamento, e Mateus, que fala de impedimento. São versículos diferentes, falando diferente, completando esse versículo que Pedro vem falando. Vem falando sobre isso. Quer dizer, olha só, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Cristo deu tudo, deu a sua vida por amor à igreja. E esse é o sentimento que o marido deve ter com a esposa, a responsabilidade que ele deve ter com a esposa, dando a vida por ela. E quando a gente pensa que tipo de morte, porque Jesus não só morreu pela igreja, né, mas foi uma morte sacrificial, né? O que Deus pede, eu sempre quando faço ministração de casamento, quando eu converso com os noivos, eu sempre digo, a grande responsabilidade do marido está nesse texto, né, nessa alusão ao próprio Cristo, porque a morte de Cristo não foi qualquer morte, foi uma morte sacrificial, ou seja, ele morreu consciente, ele se ofereceu, ele decidiu morrer por ela. Essa semana ainda eu conversava com um casal na igreja, e conversando com o esposo, um casamento passando por um momento muito difícil, eu estava dizendo, você quer salvar o teu casamento? E o marido falou, quero. Eu disse, então morra.
O segredo é morrer agora, morrer de forma sacrificial, abrir mão daquilo que é o teu prazer, para que a tua esposa saiba que realmente, Amém. porque eu não questiono o amor de uma pessoa para outra, mas há uma diferença, pastor César, pastor Zé Carlos, entre o saber que a pessoa me ama e eu me sentir amada. Né? Há uma diferença. Há muitos homens que sabem que a esposa o ama, mas não se sente amado. E há muitas mulheres que têm certeza que o marido ama, mas elas não se sentem amadas. Né? E Cristo, quando ele se entrega com a sua morte sacrificial, ele demonstra o seu amor. Está ali explícito o amor de Deus. Então, é inquestionável o amor de Cristo para conosco. Então, ações, né, o homem morre, né, morre sacrificialmente, abrindo, como o senhor falou, né, eu prefiro não ser feliz para torná-la feliz. E uma vez que a minha esposa está feliz, ela automaticamente me fará feliz. Reciprocidade. Amém. Reciprocidade. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa. Amanhã nós voltamos, esse assunto é tremendo, amanhã nós voltamos sobre este assunto. Queridos, muito obrigado, queridos. Pastor Cláudio, muito obrigado, que Deus abençoe. Eu que agradeço mais uma vez, e sempre crescendo, sempre aprendendo, e que Deus possa continuar abençoando você também. Pastor César, muito obrigado e esteja orando por nós. Eu que agradeço, pastor Zé Carlos, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por toda essa instrução. Muito obrigado, Senhor. Senhor, levanta, Senhor, um povo sólido, forte, um povo consciente, um povo convicto, maduro na tua palavra, Pai. Abra, Senhor, com discernimento para que possamos caminhar, sim, em novidade de vida, fazendo a tua vontade. Abençoa cada telespectador. Nós oramos, Senhor, te agradecendo por cada vida, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, querido. Muito obrigado. Permitindo Deus, nós estamos de volta amanhã, nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Oh, meu querido, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.